Bom, eu vou iniciar agora nacionalidade. Nacionalidade é um pedaço da Constituição. Na prova parece uma coisa meio complicada, mas eu vou tentar simplificar aqui para vocês. Nós temos dois tipos de brasileiro, os natos e os naturalizados. O brasileiro nato tem três situações: é aquele que nasce aqui, é aquele que nasce no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro, desde que esse esteja a serviço do país. E ele também é nato se ele for filho de pai ou mãe brasileira, nasceu no estrangeiro e foi registrado no órgão competente lá, ou veio residir aqui no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira após completar 18 anos. Ou seja, são três situações que a gente tem o brasileiro nato: o nascido aqui, o nascido no exterior, de pai ou mãe brasileira a serviço do país, não precisa registrar em lugar nenhum. Se ele tiver a trabalho lá pelo país, se ele for um militar, um diplomata, ele teve um filho lá fora, esse filho é brasileiro nato. E filhos de pai ou mãe brasileiro que esteja trabalhando lá fora por qualquer razão, que não pelo Brasil, e que daí registrem a nacionalidade no órgão competente, ou caso ele venha a residir no Brasil, completando 18 anos, ele opte pela nacionalidade brasileira. Essas são as três situações do brasileiro nato. Cai em todas as provas. O brasileiro naturalizado é aquele que, na forma da lei, adquire a nacionalidade brasileira aos países originários de língua portuguesa, residentes há um ano no país e um ano ininterrupto de unidade moral. Ou seja, aos países que têm língua portuguesa, basta que eles residam no país há pelo menos um ano e que tenham idoneidade moral. Aos outros estrangeiros é necessária a morar no Brasil há pelo menos 15 anos, não ter condenação penal e que requeram a nacionalidade. Então, qual é a diferença? Os estrangeiros de língua portuguesa, desde que eles morem aqui no país há mais de um ano e que têm idoneidade moral, são brasileiros naturalizados. Agora, os estrangeiros que moram há mais de 15 anos, que não tenham condenação penal e que requeiram, porque o cara pode morar aqui há 20 anos, não ter condenação penal e não ter a nacionalidade brasileira, porque ele não pediu, ele não requereu. Então são três situações para o estrangeiro ter a condição de naturalidade. Ele tem que residir há mais de 15 anos, ele não pode ter condenação penal e ele tem que requerer a nacionalidade brasileira. Já o estrangeiro que tem origem na língua portuguesa, que falam português, basta que ele more aqui há pelo menos um ano e que tenha idoneidade moral. Então a gente viu aqui que os brasileiros natos têm três condições: ou nasceram aqui, ou nasceram de pai ou mãe brasileira a serviço do país, ou nasceram de pai ou mãe brasileira no estrangeiro, ou registraram lá essa nacionalidade, ou requisitaram aqui quando completaram 18 anos. Ou os brasileiros naturalizados, aqueles que moram no país há mais de um ano, têm língua portuguesa e idoneidade moral, ou moram no país há mais de 15 anos, não têm condenação penal e requisitaram essa nacionalidade. Bem, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. Aos portugueses, pela nossa condição histórica, né, é concedida aí as mesmas garantias do que aos brasileiros, com exceção disto daqui. A lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nestes seguintes casos: são privativos do brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministros do STF, da carreira diplomática, oficiais de Forças Armadas, ministros do Estado e da Defesa. Aqui só brasileiro nato. Isso cai na VUNESP também, sempre. Só brasileiro nato. Naturalizado, nunca. Só o brasileiro nato. Pode ser presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, do STF, de carreira diplomática, dos oficiais de Forças Armadas e ministro dos Estados da Defesa.
a gente vai ter declarada a nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, adquirir outra nacionalidade, salvo em alguns casos de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou da imposição da naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente no exterior. Deixa eu explicar isso aqui. A gente vai ter a perda da nacionalidade do brasileiro. Aqui ele não fala se é do brasileiro nato ou do brasileiro naturalizado, então é de qualquer um dos dois. Quando? Se tiver sido cancelada a naturalização pela sentença judicial, ou seja, a gente sabe que para ter a naturalização, o cara tem que morar aqui há 15 anos e não ter condenação penal. Se houve uma sentença judicial por atividade nociva ao interesse nacional, houve uma condenação, ele perde a nacionalidade dele. A outra situação, se ele tiver adquirida outra nacionalidade, ou seja, se ele adquirir uma outra nacionalidade, ele não pode ter duas, salvo se a outra nacionalidade admitir a nacionalidade originária, ou se for uma imposição do país estrangeiro, que ele tenha só uma nacionalidade, ele perde, mas ele permanece como brasileiro. Aí a gente vai ter que a língua portuguesa é o nosso idioma, também não tem muito segredo. Os símbolos da República são bandeira, hino, armas e selo nacional. E os distritos, os estados, o Distrito Federal e municípios podem ter símbolos próprios. Aqui eu acho que é bem simples, não tem muito segredo. A única coisa que pode, para vocês terem uma analogia, que estados, Distrito Federal e município podem ter símbolos próprios. Eles têm suas próprias bandeiras, né? Apesar da gente saber que os símbolos da República são a bandeira, o hino e as armas, então a gente sabe também que os estados, o Distrito Federal e município podem ter aí os seus próprios símbolos. Isso foi a nacionalidade. É muito simples, basta que vocês prestem atenção nessas condições de aquisição de nacionalidade, de quem são os brasileiros natos, de quem são os brasileiros naturalizados, e não se confundam. Para ser nato, a mãe ou o pai tem que estar a serviço do país no estrangeiro, ou tem que registrar no órgão competente, ou tem que morar aqui, vir morar, a criança tem que vir morar no país, e quando fizer 18 anos, ela vai pedir a nacionalidade brasileira dela, que vai ser nato, não vai ser naturalizado. O naturalizado é somente o estrangeiro. No caso de língua portuguesa, mora mais de um ano aqui e idoneidade moral. Nos outros demais casos, tem que morar 15 anos aqui, não pode ter condenação penal e tem que requerer essa naturalização. Não se esqueçam de observar os cargos privativos do brasileiro nato, ok? Isso foi nacionalidade.